Boa tarde a todos e a todas. Nesse vídeo eu vou falar sobre análise de séries temporais e como modelar essas séries usando um método conhecido como ARIMA, né? ARIMA significa Auto-Regressive Integrated Mover Average, né? Parece uma coisa muito sofisticada, depois a gente vai ver exatamente o que significa cada um ah, desses termos, mas a ideia é que você modelando a sua série temporal, você pode prever, né, quais vão ser os valores futuros, você pode, por exemplo, correlacionar ela com outras variáveis, você pode fazer uma análise de intervenção, ver se em algum período, vamos dizer, alguma ação que você tenha feito, alguma política que você tenha adotado surtiu efeito e ela se refletiu na série temporal. Então, basicamente, uma série temporal é uma série de dados, né, coletadas a um certo período de tempo. Você vai ver aqui nessa base de dados, por exemplo, eu tenho crimes de diversos países. Eu estou usando aqui, aliás, cidades, São Paulo, e estão registradas por semana, né? Então eu tenho aqui 2019 a primeira semana, a segunda, etc. E tal, até 2020, dados relativos à 22ª semana do ano. Aqui eu tenho uma variável que eu chamei de Covid, né? Vamos tentar avaliar qual foi o efeito aí do isolamento social e da quarentena sobre os crimes em São Paulo, por exemplo. E aqui as diversas séries, vão desculpar, isso já faz parte de um paper, então elas estão em inglês. O estupro, o furto, eu tenho mais para frente roubos, homicídios, aí uma série de crimes, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada, né, no gráfico aí de tempo. Estou usando aqui o software SPSS, ele tem esse módulo aqui, previsão. Vamos dar uma olhada lá no gráfico de sequência. Eu separei aqui três séries em especial para a gente dar uma olhada, que seria aqui o Grand Larceny, seriam os nossos furtos, os roubos e os homicídios, né? Vamos primeiro fazer uma análise simples. Eu estou querendo aqui um gráfico por variável e na linha do tempo eu estou pedindo aqui, eu tenho aquela variável antes e depois do Covid, ele vai me assinalar também com uma linha, né, um vertical, quando começa mais fortemente a quarentena em São Paulo. Vamos rodar. Então, aqui no output do SPSS, a gente pode ver primeiro tamanho da minha série, são 79 semanas, né? Essa linha, como eu disse aqui, vai mostrar quando começa o Covid. A gente vê então, no caso dos furtos, né? Algumas coisas. Primeiro que parece existir uma média semanal aí em torno dos 4.000 casos. A gente vê claramente aqui na última semana de 2019 e na primeira semana de 2020, né, que é você coincide com o Réveillon, uma queda que é significativa, né? Aparentemente a gente vai ter que modelar, incluir esse evento, né, excepcional na nossa série. Por algum motivo, um crescimento aqui nessa semana em especial, e a partir realmente do advento do Covid, né, mais ou menos isso foi na 12ª semana do ano, você vê que há uma mudança de média, né, de 4.000 para cerca de 2.000. Então, primeira coisa que a gente vê essa série não é estacionária, né? Esse é um conceito importante para a gente ter em mente, né? Estacionária significa, por exemplo, que a nossa série tem uma média constante. Aqui você já vê que ela viola essa regra, né? A média não é constante. Aparentemente você não tem uma tendência. Isso seria uma outra violação, né, do critério da estacionalidade. E é possível que a gente tenha aí uma variação na variância, né? Você vê em alguns momentos parece que tem uma volatilidade maior, né, na série de dados. Isso seria novamente uma violação da estacionalidade. Aqui a gente não está trabalhando com dados sazonais, né? Se a gente estivesse trabalhando com meses no ano, aí sim a gente teria uma sazonalidade
para ser controlada. Também pode significar uma violação de estacionalidade, né, quando a gente tem sazonalidade, mas como a gente está trabalhando com dados que são semanais, não tem esse problema. Vamos dar uma olhada rapidamente nas outras séries. A série de roubos, né? Aqui a gente vê uma tendência clara, né? A gente vinha, então, numa tendência de crescimento nos roubos em 2019, a gente tem que levar esse fato em conta. Por outro lado, né, a gente vê também no final do ano esse incidente, essa diminuição. Na última semana do ano, a gente vê também uma média diferente de roubos iniciando a partir da 12ª semana do ano. Aparentemente uma volatilidade maior, né, nesse primeiro período, então, novamente, longe de ser estacionária. Vamos lembrar que para fazer análise de séries temporais e para fazer os nossos modelos, né, as séries têm que ser estacionárias, ou seja, a gente tem que tirar da série essa tendência, tem que tirar da série as diferenças de média, esses incidentes, a sazonalidade, quer dizer, novamente, né, ela tem que ter média constante, variância constante, né? Não pode ter sazonalidade, etc. e tal. Finalmente, a nossa série de homicídios, né? Essa série, aparentemente, ela é estacionária, né? Quer dizer, a gente vê ela variando aí em torno de uma média semanal de homicídios. Aqui parece que é grande, mas a gente está falando de algo entre 6 e 18, né? E vamos imaginar uma linha reta aqui, ela se mantém mais ou menos nessa média, mesmo depois da 12ª semana de 2020, quando começa a Covid, né? Mas a gente não vê nenhuma grande tendência nos dados, aparentemente não vê sazonalidade. A gente está vendo aí aparentemente uma volatilidade, né? Mas isso pode ser efeito aí da escala que a gente está analisando. Então a gente vê que para fazer a nossa análise, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar essas séries em estacionárias. No caso do homicídio menos, né? Nos casos dos roubos e do furto, certamente. Então, uma forma de você fazer isso é você trabalhar com a série diferenciada. O que significa, né? Eu vou tirar da minha segunda semana a primeira semana. Vou fazer T e T menos 1, né? E assim por diante para cada um dos meus intervalos de data, né? Sempre eu vou estar trabalhando com T menos 1, né? Se a gente for aqui novamente nos nossos gráficos de previsão, gráficos de sequência, e pedir aqui a diferença, e eu estou trabalhando com aqui a diferença de 1, vamos ver se isso é suficiente, né, para que a nossa série seja diferenciada. Você pode usar, inclusive, uma diferença de 2 intervalos, né, se essa diferença não for linear, mas for quadrática, né, então, em geral já é suficiente para transformar a nossa série em estacionária. Eu poderia também, se a nossa série for muito volátil, né, a gente vê que ela tem, por exemplo, uma variância, né, um desvio padrão que se altera, né, no tempo, usar uma transformação log natural na série para tornar ela mais linear, né? Nos nossos dados não parece ser o caso, a gente pode testar. Vamos ver o que acontece quando a gente tira a primeira diferença das séries. Então, são novamente as séries, só que eu estou já usando aqui as séries diferenciadas, né? A nossa série de furtos, né? Você percebe que ela ficou muito mais constante, né? Você ainda percebe aí alguma volatilidade nessa série. Você vê aí aquele nosso dado das últimas semanas foi atenuado, né? As diferenças antes e depois do Covid foram atenuadas, ela é praticamente estacionária. Mesma coisa a gente pode ver aqui na série de roubos, né?
bem mais estacionária, a gente eliminou aquela tendência, né? Eliminou as diferenças antes e depois do Covid. A série de homicídios ela já era estacionária, continua estacionária. Então, o primeiro passo, né, é dar uma olhada aí no gráfico de sequências, ah, tentar tornar as séries estacionárias, né? Agora, diferente das séries dos dados normais de uma regressão, né? Numa série temporal, normalmente ela tem muita inércia, né? Vamos dizer, se o homicídio é grande num mês, ele tende a ser grande no mês seguinte. A mesma coisa se ele é baixo num período, ele tende a ser baixo, né, no período seguinte, nos períodos seguintes. Isso é muito comum, né, nas séries temporais de crime e outras séries aí econômicas, né? Então a gente diz que em geral elas estão autocorrelacionadas com valores passados dela mesma, né? Ah, a gente vai ver isso aqui na sequência, e esses são outros elementos, né, que ajudam a gente a prever os nossos fatores, as nossas variáveis no futuro, e são fatores que a gente tem que levar em conta, né? Quer dizer, se essa nossa série tem autocorrelação, né? Ou seria um tipo de modelo que a gente chama de AR, né? Isso já explica aí a primeira sílabazinha do nosso modelo ARIMA, né? São modelos autorregressivos, quer dizer, ele testa para ver se existe algum elemento autorregressivo, né? O I do ARIMA é justamente o integrado, né? Quer dizer, ele está testando para ver se a nossa série precisa de uma diferenciação, como a gente fez na série de furtos e roubos, ou não precisa, como a gente fez na série de homicídios, ela já era basicamente estacionária, né? Então, se ela vai ser estacionária de primeira ordem, que se precisa só de uma diferenciação, de segunda ordem, e assim por diante, né? E finalmente o MA, né, que a gente vê no final, Move Average, tem a ver com relação aos erros, né? A gente faz uma previsão da série, em geral ela tem um erro. A gente pode ver isso quando a gente olha os valores passados da série, né? Vamos supor que a gente tivesse uma média que a gente está prevendo, mas dá um errinho a mais em algum mês, um errinho a menos no outro mês. Quer dizer, é importante levar em consideração esses erros passados para fazer a previsão no futuro, né? E a nossa série, esse MA também tem que estar modelado. Rapidamente eu vou dar uma olhada, a gente observa isso nas nossas séries, né? Fazendo gráficos de autocorrelação, né? Então, esses gráficos é que vão dizer, ou de autocorrelação ou de autocorrelação parcial, se as nossas séries tem aí essa dimensão autorregressiva, ou tem a dimensão, o MA, que seria o Move Average, né? Eu não vou ter tempo de fazer o nosso vídeo, esse primeiro vídeo dura apenas 15 minutos, eu vou rapidamente gerar esses gráficos para vocês verem o que eles significam. Este aqui é a nossa série, que eu estou usando a série dos resíduos, desculpa. Vamos voltar ali rapidamente. Autocorrelações, isso é uma etapa anterior, é um teste que a gente vai fazer para ver se o nosso modelo é bom. Mas, por enquanto, vamos pegar o que eu usei aqui para São Paulo, né? A gente usou o Grand Larceny, usou o murder, né, o homicídio, e usou o roubo outros, né, salvo engano. Então vamos lá, agora sim, os nossos gráficos. Dá para perceber que o nosso gráfico de autocorrelação aqui do furto, ele é significativo, né? Dá para ver na primeira e no segundo leg, né? Essa aqui são o número de legs, né? Ou seja, o número de semanas para trás que a gente está usando para prever a série. Aqui essas bandas dizem quando o valor é significativo ou não, né? Então, é uma série que decai, né, no gráfico de autocorrelação, e o gráfico de autocorrelação parcial dela